Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Eu vou dar uma pausa na construção das telas. Ficou faltando eu fazer a tela de venda, ficou faltando também eu fazer menu, fazer um topo, fazer um rodapé, essas coisas. Mas eu resolvi dar uma pausada nisso e focar mais nas telas de cadastros. Então vamos começar a fazer os nossos cadastros funcionar, porque as nossas telas já estão pré-prontas. Vamos fazer os cadastros básicos e os cadastros intermediários funcionarem. E a partir daí depois até a gente ver como que vai ficar o nosso menu, como vai ficar o topo. E vai ser até legal para ver que é possível, com a aplicação parcialmente pronta, eu adicionar o menu e o topo sem grandes esforços. E a tela de venda ainda não pensei muito bem como fazer, né? Então mais para frente eu vou tomar algumas decisões e a gente vê como que ela vai ser. Beleza, o que que eu vou mostrar nessa videoaula? Nessa videoaula, vamos voltar um pouco a discutir um pouco sobre o JSF. O JSF, quando eu falei para vocês, o JSF ele é um framework MVC. Então ele trabalha com o modelo, que são os dados, ele trabalha com o controle, que são ações, e ele trabalha com a visão, que são as telas. Até o presente momento, nós trabalhamos com o JSF para a visão. Fizemos as telas usando o XHTML. Só que aí a gente recebeu também uma força do Prime para melhorar um pouco a parte de componentes. Ficou faltando mostrar para vocês a parte de modelo e a parte de controle. O objetivo dessa aula de hoje vai ser a gente mostrar o controle, para daí depois eu conseguir instalar um outro framework que a gente vai precisar aqui daqui para frente. Beleza, vamos começar então. Então eu vou começar pela minha tela de estado. Só para a gente lembrar como que ela estava, deixa eu rodar ela aqui, para vocês verem. Aí vem a questão. A tela, a visão, pode ser um JSP, como pode ser um XHTML. Se bem que o JSP já foi descontinuado. Qual que vai ser o meu objetivo? O meu objetivo vai ser trabalhar com controle nessa aula. Ou seja, quando eu apertar o botão salvar, eu quero que uma ação seja feita. A ação ou eventos é o controle que cuida disso. Então, apertou o botão salvar, eu quero que apareça uma mensagem assim: estado salvo com sucesso, só para dizer que ele funcionou. Beleza, vamos então começar. A parte de controle e a parte de modelo, ela é um código Java, ou seja, não é formato XHTML então, é formato Java. O controle e o modelo, ele tem um nome dentro do JSF. Eles chamam de managed bean. O managed bean é uma classe onde nessa classe, o que que eu tenho? Eu tenho os dados que comunicam com a tela. Dados que comunicam com a tela é o modelo conversando com a visão. E além disso, eu também tenho ações. Ações do tipo calcular, salvar, editar, excluir, aplicar imposto, etc. Tudo isso se comunicando com a tela, ou seja, é o controle se comunicando com a visão. Então, nessa videoaula, a gente vai aprender a criar o nosso primeiro Managed Bean. Como o nome é um pouco longo, o pessoal geralmente cria algumas nomenclaturas. Alguns costumam chamar de Bean, outros costumam chamar de Backing, outros costumam chamar de próprio controller mesmo. Então vai da sua nomenclatura. Eu gosto da palavra Bean porque é uma palavra curtinha, então a gente vai usar essa nomenclatura. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou precisar criar um pacote, onde nesse pacote eu vou criar o meu Managed Bean. Então eu vou vir aqui, botão direito, no main Java, new package. Aí eu vou criar o br.pro, né? .delfino, .drogaria, .bin. Então, BA é igual feijão em inglês. Aí vou dar o botão Finish. Aqui dentro agora eu vou criar uma classe. O nome do Managed Bean ele pode ser qualquer um. Só que geralmente o pessoal segue um pouquinho a convenção seguinte. Se eu tenho uma classe domain, o bean dela geralmente é o nome do domain mais a palavra bean. Por exemplo,
estado. Estado é o meu domain. Então o bin, para trabalhar com ele, é o estado bin. Mas não quer dizer que você tenha que seguir esse nome, tá? É apenas uma sugestão. É o que eu vou estar fazendo então. Botão direito aqui no bin, então. New class. Aí eu vou chamar ele de estado bin. Então, esse estado bin vai ser uma classe Java, aonde ele vai estar aqui dentro, vai ter o modelo e vai ter o controle. Tá, o primeiro problema que eu tenho, como que eu digo para o Java que essa classe aqui não é uma classe comum, ou seja, que é uma classe managed bin. Para fazer isso, antigamente eu usava XML. Hoje em dia eu uso a anotação. Só abrindo um parênteses, hoje tem dois tipos de você fazer bin. Isso impacta se você está usando um container web, que é o caso do Tomcat, ou se você está usando um application server tipo Eldfly. Então a gente tem hoje duas formas de fazer. Eu vou optar na forma mais fácil para container web. Para isso, eu vou usar uma anotação que chama-se managed bin. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, eu vou colocar um arroba, Ctrl espaço, e vou colocar a palavra managed bin. Aí ele vai fazer esse import aqui, ó, javax faces bin.managedbin. Esse comando aqui diz para o Tomcat que essa classe aqui, ela é responsável por tratar do controle e do modelo dentro da nossa aplicação web. Beleza. Agora vem a questão. Vamos fazer então o nosso primeiro controle para eu ligar com o nosso estado. O controle, pessoal, nada mais é do que um método simples. É um método simples. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, um método public void salvar. Um método Java simples, ou seja, quem já estudou orientação a objeto sabe que é uma declaração de método simples. Um método simples, ele é uma ação, então ele faz parte do controle. Daí aqui dentro eu posso colocar qualquer código que eu desejar. Por enquanto, vamos colocar aqui um código que na verdade não vai aparecer na tela, mas vai aparecer para a gente aqui no console. Então eu vou colocar um sysout, só para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, programação web com Java. Tá, então quando ele apertar o botão, eu vou jogar uma mensagem aqui no console, ó, onde está essas linhas vermelhas, esses textos vermelhos. Ah, só um detalhe também, pessoal. Percebam que o meu Tomcat ele está ligado. E aí apareceu aqui, ó, a palavra restart. Guardem sempre essa regra. Se você tiver com o Tomcat ligado e você mexeu no XHTML, sem problema, não precisa reiniciar, um refresh só resolve o problema. Agora, se você já está com o Tomcat ligado, você mexeu em XML ou mexeu em Java, você precisa restartar ele, porque o Tomcat ele não tem um deploy muito eficiente em tempo real. Para isso eu teria que usar uma outra ferramenta, por exemplo, que chama JRable. O JRable veio para corrigir essa deficiência do Tomcat, mas também não é o foco do curso agora, qualquer coisa na frente eu mostro. Então guardem isso, mexeu no Tomcat, mexeu na parte XML ou Java, reinicia o Tomcat, paga e roda de novo. Mexeu no XHTML, é só um refresh e resolve. Beleza, agora o que eu vou fazer, eu vou ligar a minha visão com o meu controle. Tá, a pergunta é, como fazer isso? Para fazer isso, eu vou usar uma linguagem que chama-se L-Expression. O L-Expression nada mais é do que uma forma que eles encontraram de eu ligar a visão com o modelo ou com o controle. Quem lembra do desktop sabe a chatice que era quando você precisava ligar as coisas. Por exemplo, pegar os dados digitados na tela, você basicamente pegava um a um. Isso daí consumia bastante tempo de codificação.
Então, vamos ver o que é esse EL. Vamos vir aqui na tela. O EL, ele pode ser aplicado em vários lugares. Eu vou aplicar ele aqui, ó, no botão salvar. Aqui no botão salvar, eu vou colocar uma propriedade que chama-se Action Listener. O Action Listener nada mais é, o próprio nome diz, é um evento. Então, o Action Listener, ele serve para você chamar o controle de algum manejo de bin, ou seja, chamar o método de um manejo de bin. Como que eu faço isso? Para fazer isso aqui dentro, você tem que escrever usando EL. O EL, ele é representado pelo símbolo de Sharp, ou tralha, ou jogo da velha, depende aí como você conhece. Então o Sharp, que é o símbolo ou tralha ou jogo da velha, aí você põe o sinal de chave, abre chave, fecha chave. Esse símbolo aqui é o símbolo dizendo que você está usando o EL. Dentro do EL aqui, dentro das chaves, é que eu faço a amarra. Como que eu faço a amarra? Aí vem o segredo. Se essa classe aqui fosse um objeto, isso aqui é uma classe, ela ainda não é um objeto. Só que quando eu ligo o Tomcat, ele se torna um objeto. Aí a pergunta é, qual é o nome dele? Beleza, o nome dele, se você quiser, você pode personalizar ou pode usar o nome default, nome padrão. Eu costumo usar muito o nome padrão. Por exemplo, como que funciona o nome padrão? Isso aqui que eu vou fazer, vocês não precisam digitar, tá? Se eu fosse declarar um objeto do tipo estado bin, eu faria algo assim, né? Eu colocaria estado bin, que é o nome da classe, aí eu colocaria o nome do objeto seguindo a convenção, assim, ó. Seria dessa forma que eu declararia o meu objeto desse tipo de classe. Ou seja, eu pego o nome dele e coloco com a primeira letra minúscula. É isso aqui que o Tomcat faz internamente. Ou seja, internamente, o Tomcat ele pega essa classe e transforma em um objeto. E é esse aqui o nome que ele dá. Ele pega a primeira letra e coloca em minúsculo. Tá, vou apagar esse aqui. Mas aí que entra o JBoss Tools para salvar a nossa vida um pouco. Se você vier aqui dentro das chaves e apertar Ctrl espaço, apertou Ctrl espaço, ó, apareceu, ó, estado bin com E minúsculo, que é o objeto, dois pontos, o tipo dele, ó, o tipo que é a classe, ó. Então é só dar um clique aqui, ó, estado bin. Agora, então, eu estou amarrando esse botão com o meu manejo de bin. Aí eu uso o operador ponto para chamar as coisas. Então, por exemplo, eu quero chamar um método salvar, ó. Já apareceu, ó. Se o de vocês não apareceu, depois de dar ponto, é só dar Ctrl espaço, apareceu aqui o salvar, ó. Ele já completou para nós. Então, o que ele está fazendo aqui? A minha visão está sendo amarrada com o meu controle. Então, ele está indo lá no meu objeto, que representa o bin do estado, e está chamando o método salvar. O uso do parênteses, pessoal, é opcional, tá? Existem casos que é obrigatório, mas para esse caso aqui, se você quiser, você pode fazer assim. Eu prefiro mais a forma sem o parênteses, ou você pode deixar o parênteses. Então fica a seu critério escolher a forma que você acha melhor. Se você acha confuso, sem parênteses porque você está chamando o método, coloque. Se você entendeu bem o conceito, eu costumo deixar sem. Então eu posso usar as duas formas, colocando ou não o parênteses. Então eu vou deixar sem, que é a forma que eu mais gosto. Então aqui, ó, ele vai chamar o método salvar. Vamos ver agora então ele rodando. Lembrando, como eu mexi na parte Java, o meu Tomcat ele está parado, então eu vou rodar a tela. Lembrando, pessoal, parte web você nunca roda Java, você roda sempre a visão. Então o botão direito aqui da visão, Who as, Who ou Server. Então vou esperar aqui ele iniciar.
Agora começa um pouquinho um joguinho de paciência, né? Porque você vai ter que ficar abre, fecha, apaga, roda o Tomcat. Botão, deixa eu só dar um limpar aqui no console, ó. Para limpar é só dar o botão direito aqui, clear, pronto, ele limpou. Aí vou vir aqui, ó, novo, botão salvar. Ah, não aconteceu nada. Vamos ver. Aqui, ó, aconteceu sim, ó. Programação web com Java. Se eu apertar de novo, ele vai fazer de novo. Programação web com Java. Aí, ó, apareceu de novo. Ou seja, o que está acontecendo? A minha visão está disparando um evento, ou seja, está se comunicando com o controle, aí o controle ele está mandando imprimir uma mensagem no console. Então aqui ele está funcionando a nossa integração. Agora eu preciso melhorar isso para ele jogar numa tela web. Mas para a videoaula não ficar muito longa, eu vou parar ela por aqui. A gente continua na próxima videoaula, onde eu vou explicar aonde eu pego a mensagem que está no console e jogo daí na tela. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal e essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.